Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Mehmet descobriu que a Razete está na delegacia. Então, ao chegar lá, ele pergunta a Bahar onde que está a mãe dela, e a Bahar responde que ela já está presa, e o Mehmet fica ainda mais preocupado e pergunta como foi que isso aconteceu. A Bahar, na realidade, não sabe responder ao certo ali o que de fato aconteceu, mas diz que apenas a Azul disse aos policiais que foi a mãe dela quem bateu nela. Só que vocês se lembram nitidamente ali, né, que logo depois que a Razete saiu de lá, foi justamente nesse exato momento que ela, a Azul, inventou de ir lá pra cozinha e sapecar aquela porta na cara dela pra deixar entender que foi a Razete que fez aquilo com ela, né? O Mehmet fica revoltado e tenta até partir ali pra cima da Azul, que tá ali parecendo até um personagem daquele de The Walking Dead, e ele, o Atés, segura o Mehmet e pede a ele que, por favor, que ele se acalme, e o Mehmet começa a questionar o que é que essa mulher está inventando, como que a Razete ia fazer isso, e o Atés pede a ele que, por favor, que ele tenha calma. O Atés diz que é evidente ali, está claro que a Azul enganou todo mundo porque ela está revoltada, porque ela está querendo, na realidade, castigar todas as pessoas que ele, o Atés, gosta, simplesmente porque ele pediu o divórcio a ela. Ela fica calada, olhando revoltada para ele, e ele continua dizendo que ela fazendo tudo isso, ela está tentando se vingar dele. O Atés continua dizendo que ela mesma foi bem clara com isso para ele, que disse que ele tirasse ali a petição de divórcio, que ela tiraria todas as acusações que ela fez. O Mehmet fica revoltado olhando para Azul e diz que ela vai pagar muito caro por tudo isso. Depois olha para o Ismael e pede que, por favor, que leve ele até a Razete. A cena muda e vai direto lá para o Salim, que nesse exato momento está na esquina ali, revoltado contra o Elias e dizendo que ele vai pagar por tudo que fez contra ele. Quando o Elias de fato vem saindo para colocar um lixo fora, que é lixo aquilo ali, aquele colchão rei todo despeinado ali. Então é nesse momento que o Salim não quer nem saber, pega aquele tronco de pau ali, dá uma sabugada nos pinhaços do Elias, que cai, fica sem entender, e o Salim continua perguntando a ele: e aí, você vai querer romper o outro braço dele? Começa a descer o sapato ali no Elias. O Elias, sem entender o que está acontecendo, pede para ele parar e o que é que ele está fazendo, e o Salim continua dizendo, perguntando a ele na realidade quem ele acha que é para tentar lhe humilhar, e desce o cacete nele. Já lá com o Mehmet, quando ele entra lá dentro da delegacia, ele vê justamente a Razete ali muito amargurada, se aproxima, chama pelo nome dela, ela também chama o nome dele, e ele diz a ela que ela não precisa se preocupar, porque todas essas loucuras que aconteceu, isso vai se acabar muito em breve. Ela não consegue nem falar, mas pega na mão dele ali em um sinal que agradece a ele, ele também pega na mão dela. O Ismael chega nesse exato momento e o Mehmet pergunta a ele o que é que está acontecendo. O Ismael chega meio desconsolado e diz que o juiz já tomou uma decisão. Eles ficam calados, apenas escutando o que o Ismael tem para dizer, e o Ismael continua dizendo que o juiz avaliou tanto a testemunha dela, quanto também tudo que a Azul falou, e que a Azul foi dizer lá ao juiz que ela tá com muito medo que isso volte a acontecer. Ela começa a se amargurar, o Mehmet também, e o Ismael diz que o juiz decidiu que ela vai ter que ficar ali até que chegue um ofício. Depois ele sai e deixa a Razete muito angustiada juntamente com o Mehmet. A Razete chorando muito, ela não consegue nem falar, mas diz ao Mehmet que ele tem que acreditar nela, que ela não fez nada, e ele diz a ela que ela não precisa se preocupar, que ele sabe muito bem disso e ele vai se encarregar de tudo isso. Ela fica calada e ele continua dizendo que vai colocar tudo isso aí que está acontecendo contra ela nas mãos do advogado lá da empresa. Ela agradece a ele e ele pede a ela que, por favor, que ela se tranquilize. A Razete logo depois diz que ficou sabendo que nasceu o filho dele e pergunta se está tudo bem. O Mehmet fica até um pouco assim desconsolado, sem saber nem o que responder, e depois de um tempinho de silêncio ele responde que sim, que está tudo bem. Já lá com a Foliar, nesse momento a cena vai para ela está dando de mamar e começa a se lembrar da voz do Kenan quando disse a ela que sabia alguns segredos dela e que se fosse descoberto nada mais ia ser normal ali naquela mansão, e ela fica muito preocupada até que quem chega ali nesse exato momento é o próprio Kenan. A Foliar, ela fica calada sem saber nem o que falar, ele se aproxima e diz que está percebendo ali que ela não é tão valente agora nesse exato momento quanto na noite anterior, né? Ela fica calada, não fala nada, e ele continua questionando ela o porquê que ela não quer jogar ele lá pelas escadas, porque agora ela tá caladinha ali e não quer lhe ofender. Ele questiona ela o que foi que aconteceu, se ela não vai falar nada e se por acaso ela está muda. Ela pergunta a ele o que ela pode falar, porque na realidade ela não tem nada para dizer a ele.
ele. Ele diz, perguntando na realidade a ela se eles podiam conversar um pouco sobre ela e que ela convencer ele que ela não ia falar nada do segredo dela. Então ela se levanta e fica meio pensativa, depois questiona ele qual segredo ele está falando. Ele fica calado, zoiudo para ela, e ela continua perguntando de qual segredo ele está falando, porque ela não tem nenhum segredo. Ele pergunta a ela se ela tem certeza do que está falando, tira ali do paletó dele um papel, um envelope, e diz para ela que sabe muito bem o que aconteceu com ela lá naquela clínica no passado. Só que a porrada vem agora aí, quando ele pega esse envelope e começa a ler o que de fato está escrito ali, e prova claramente ali que aquele filho que ela teve na realidade foi de um doador e não do Mehmet, porque ele conseguiu descobrir também que o marido dela não pode ter filhos e que ela simplesmente foi lá naquela clínica e conseguiu uma doação, mas que nessa doação não mostra quem foi que doou esse filho para ela, e prova na cara da Foliar que esse filho não é do Mehmet. Ele continua dizendo que o marido dela não pode ter filhos, por mais que ele tente, ele não pode ter, e que foi justamente nisso aí que ela acabou indo lá naquela clínica e engravidou de um esperma de um homem que ela não conhece e nunca viu ele. Ela fica calada, chorando muito, sem nem saber o que fazer, com medo na realidade que ele revele tudo isso, mas ele diz a ela, depois que guarda aquele envelope, que entende ela e que acredita até que ela tem razão, e diz que é por conta que sempre ela percebe ali que o Mehmet está toda hora lá com a Hazet, né? Ela fica calada e ele continua dizendo que ela, com tudo isso, se sente ali muito desprezada. Então foi nesse exato momento que ela teve a ideia de engravidar e ter um filho para poder dizer que era dele, do Mehmet. Ela fica calada e ele continua dizendo que tudo que ela quis aí com esse filho foi para resolver a situação econômica dela e também tentar salvar o casamento dela, né? O Kenan começa a pressionar ela ainda mais, perguntando o que ela acha que vai acontecer quando o Mehmet descobrir que esse filho aí não é filho dele e que o Duruk não corre nas veias dele ali o sangue dos Atarrans. Pergunta a ela, pressionando muito, o que ela acha que ele vai fazer quando ele descobrir tudo isso, logo depois de tudo que aconteceu também ali com a Barra. A Foliar parece comer sardinha, não sabe de nadinha, e ele continua pressionando ela, dizendo que ele vai dizer o que é que o Mehmet fazia, que tomaria o Duruk dos braços dela e expulsaria ela daquela casa. A Foliar, ela fica travada realmente ali, parecendo até um manequim, sem conseguir falar nada, só que ele continua pressionando ela ainda mais e pergunta a ela, e aí, e pede para que ela responda para ele, e agora? Quem de fato, logo depois que o Mehmet descobrir tudo isso, quem é que vai sair dali? Vai ser ele ou vai ser ela? Ele, ao perceber ela ali calada, sem falar nada, ele começa a questionar ela ainda mais para que ela responda agora mesmo quem é que vai sair daquela casa, só que ela não responde, e ele diz que vai responder por ela. Quem vai sair daquela casa vai ser ela mesma. Ele começa a gritar com ela, dizendo que ela foi muito desrespeitosa ali com a esposa dele, também maltratou tanto ele ali, e que isso não pôde ter acontecido, dela ter tentado humilhar ele a todo tempo, e agora sim ela abre a boca e pergunta a ele o que é que ele quer que ela faça. Ele olha revoltado para ela e pergunta: o que eu quero? Você de fato está perguntando o que eu quero? Ele tenta alisar o bebê da Foliar e ela até rejeita isso, e ele olha revoltado para ela e diz que dela ele não quer nada, que ela não precisa se preocupar porque ele não precisa nada, exatamente nada dela, mas que quer deixar bem claro que ele vai dizer toda a verdade para o Mehmet e quer ver toda essa família dela ali destruída e desmoronada. Ela tenta segurar ele, dizendo que maldito ele seja, que Alá venha castigar ele, e ele segura ela, coloca o dedão na cara dela e diz que agora mesmo ela faça silêncio e se cale. Ele continua dizendo que ela faça silêncio, que o bebê está dormindo, e depois diz a ela que ela é muito mal e que o foco dele quando entrou naquela casa é destruir toda aquela família. Ele tenta sair novamente e ela se joga no chão ali, pedindo a
a ele que por favor, que ele não vá, que não conte isso ao Mehmet, porque ele não ia conseguir sobreviver se ele descobrir algo assim novamente. Ele diz que se ela amasse ele assim como ela está dizendo que ama, ela não tinha entrado nesse jogo. Ele tenta sair novamente, ela segura ele e diz que não, que por favor, que ele não vá, que não faça isso, e que promete para ele que fará tudo, exatamente tudo o que ele quiser, mas que por favor não conte isso ao Mehmet. Ele diz a ela que ele só quer uma coisa, ela pergunta o que, e ele diz que quer que o Mehmet sofra ali em toda a sua vida da mesma forma que fez ele sofrer. Ela fica agoniada ali, tentando de todas as formas impedir ele, mas ele diz que ela não perca o tempo dela, porque ele já tomou a sua decisão. Ele vai contar assim ao Mehmet toda a verdade, que ele não é o pai desse menino.